Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do curso Expiação Infinita. Me chamo Célio Dantas, sou o diretor do Instituto Penha e é uma grande satisfação estar com vocês mais uma vez no nosso podcast. Como de praxe, gostaria de ah, anunciar, né, deixar aquele anúncio sempre muito importante para que vocês possam preencher a lista de frequência, tá ok? Que está na descrição do nosso vídeo. Não esqueçam também de outra coisa muito importante, né? Se vocês sentirem que de alguma forma os ensinamentos que nós vamos debater hoje aqui pode ajudar alguém, envie, né? Envie o link do nosso YouTube, do nosso canal, deste episódio, desse curso, para alguém, né, que de alguma forma possa se beneficiar com ele. Bom, dito isso, vou compartilhar a tela do meu computador com vocês. Hoje nós vamos estudar a aula de número 7 do curso Expiação Infinita. E lembrando o porquê, por que que nós estamos fazendo esse curso, né? Esse curso foi uma iniciativa, né, que nós decidimos fazer. Os jovens, muitos jovens do Instituto escolheram ter esse curso e também para, principalmente atender um convite profético feito pelo presidente Nelson na conferência de outubro de 2024, onde ele nos pediu, né, que dedicássemos tempo a cada semana, pelo resto da nossa vida, para compreender a expiação do Salvador Jesus Cristo. Estudássemos sobre a expiação, sobre o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, para podermos compreender ou aumentar a nossa compreensão do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Então, as pessoas que estão fazendo esse curso estão atendendo a esse pedido profético de estudar toda semana sobre o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Bom, gostaria então de começar nosso curso, nossa aula de hoje. Nós vamos estudar os capítulos 16 e também 17. O capítulo 16 fala sobre a bênção da ressurreição. Esse é o capítulo 16. Ah, o Elder Callister, no, no seu livro Expiação Infinita, ele eu, na verdade, vou pegar, né, alguns trechos desse capítulo para compartilhar com vocês. Tanto do capítulo 16 quanto do capítulo também 17. E o Elder Callister ensina, logo no início do capítulo, sobre a bênção, né, que é a expiação, de fato, do Salvador Jesus Cristo. Ele ensina que se nós visualizarmos por uma perspectiva mais restrita, a expiação começa no jardim do Getsemane e continua na cruz, o sofrimento do Salvador Jesus Cristo na cruz. Essa é a visão mais restrita da expiação do Salvador Jesus Cristo. Agora, tendo uma visão mais ampla, né, no sentido mais amplo, mais completo, ah, existe também a ressurreição. A ressurreição também faz parte da expiação. Então, existem três aspectos, segundo o Elder Callister, sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo. Iniciando no Jardim do Getsemane, com o sofrimento do Salvador lá, continuando esse sofrimento na cruz, e, por fim, ela, o último aspecto dela é a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. É porque é, a expiação ela consegue suprir todos os efeitos negativos da queda de Adão e Eva. Nós já falamos sobre isso, né, logo no início do nosso curso, né, sobre os efeitos da queda. E a expiação do Salvador Jesus Cristo, ela então, ela supera todos esses efeitos negativos da queda de Adão e Eva. E um deles é a morte física, como também um outro, a morte espiritual. Tá ok? Então, a ressurreição do Salvador Jesus Cristo, ela faz sim parte da expiação.
assim como o sofrimento do Getsemane, assim como a morte de Cristo na cruz. Perfeito. Então, o Elder Callister também enfatiza sobre algo muito importante, que é a natureza física do corpo ressurreto. E ele então nos ensina: um corpo ressuscitado não está sujeito a dores, nem doenças, nem cansaço. Não há bala que possa feri-lo, não há veneno que possa possuí-lo, nem câncer que possa invadi-lo. Não há seres ressuscitados que sofrem a perda de um membro, que tenham impedimento de fala ou que percam a visão. Um ser ressuscitado tem um corpo glorificado e imortal, livre dos elementos destrutivos deste mundo temporal. O Salvador testificou pessoalmente a seus discípulos a respeito da natureza física de seu corpo ressuscitado. Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Mais tarde ele comeu peixe assado e favos de mel na presença deles, como evidência adicional de sua natureza corpórea. Algumas testemunhas confirmaram que também comeram e beberam juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Ok? Então, olha que bênção maravilhosa. Sabemos que um dia poderemos ter, na verdade não poderemos, teremos um corpo perfeito e imortal, que não estará mais sujeito a doenças, cansaço, câncer, ou seja, qualquer debilidade física do nosso corpo, ela realmente será suprida por causa da ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Vamos dar sequência aqui. Muito bem. Ah, o Elder Callister também nos ensina que o corpo ele vai ter uma estrutura de fato perfeita, né? Realmente perfeita. E ele cita então o Joseph Field Smith quando disse o que uma coisa também interessante, isso é algo interessante, sobre as marcas, né, dos cravos nas mãos e nos pés de Jesus Cristo. Elas são temporárias, né? Talvez a gente possa pensar, puxa, mas nós não vamos ter, se nós teremos um corpo perfeito e imortal, por que que Cristo tem então ainda essas marcas nas, dos cravos nas mãos, né, nos pés? E ele então nos ensina que essas feridas, elas são de fato temporárias, tá ok? E isso é para que sirva como testemunho para aquelas pessoas que não acreditaram e ainda não acreditam em Jesus Cristo, que ele de fato foi, né, o Salvador, foi e é, né, o Salvador do mundo, que tem essas marcas em suas mãos e também em seus pés. Só falando um pouco ainda sobre essa perfeição, eu gosto muito de pensar, né, por exemplo, a minha mãe, quando faleceu, ela teve diabetes e teve falência renal. Antes disso, ela tinha quebrado o fêmur e não conseguiu mais caminhar do jeito que ela caminhava, né? Quer dizer, não conseguiu caminhar de nenhum jeito. Precisava andar ou de cadeira de rodas ou com andador. Sempre pedindo e precisando de ajuda de outras pessoas. Quando ela ressuscitar, ela não vai ter mais esse problema, né, de caminhar, ela vai conseguir andar normalmente. Não vai ter problema mais fazer hemodiálise, né, porque vai ter os seus rins perfeitos, né, ou seja, seu corpo perfeito. Ah, então eu fico pensando nisso, puxa, como eu tô dando aqui o caso da minha mãe, mas tem várias outras pessoas, talvez que vocês conheçam, seus pais, né, avós, que estão talvez debilitados, ou outras pessoas também por algum tipo de acidente, doença, ficaram debilitadas. Tudo isso vai ser corrigido com a ressurreição, né? Então, que promessa maravilhosa, né? Nós não teremos mais esses desafios e também não teremos mais o medo, tá, de perder nossos entes queridos. Um outro aspecto importante que o Elder Callister também ensina neste capítulo é que nós não teremos, né, o corpo ressurreto, ele é um corpo
de carne e ossos, perfeito, porém não possui sangue. Ele até ensina que o sangue será substituído por uma outra substância espiritual que nós não conhecemos, mas não haverá realmente sangue. Isso também foi afirmado pelo profeta Joseph Smith, né, que nos ensinou também que não haverá, né, no nosso tabernáculo, ou seja, no nosso corpo ressurreto, não haverá sangue, ok? Ele também fala aqui em algo interessante sobre o semblante desse corpo perfeito e imortal. Ele ensina o seguinte: nesse estado ressuscitado, nosso semblante, nosso brilho e nossa beleza exterior serão apenas uma manifestação de nossa espiritualidade interior. Assim, o ser interno e o externo serão, em essência, espelhos um do outro. Os corpos celestiais irradiarão glória celestial, os corpos terrestres, glória terrestre, e os corpos celestes, glória celeste. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Muito bem. Agora, quem ressuscitará? O Elder Carlos enfatiza o que está escrito lá em 1 Coríntios 15:22, que todas as pessoas, né, todos que estão nessa terra vão, vão ressuscitar. Seja justo, seja iníquo, todos vão ressuscitar. Tá ok? Só que tem uma coisa ainda mais interessante que foi ensinada pelo Elder McConkie, algo que nós falamos um pouco sobre a abrangência da expiação que foi ensinado muito bem pelo o irmão o irmão Wesley, que é um dos diretores do instituto lá, no Instituto Vitória, no Espírito Santo, ensinou sobre a abrangência da expiação, que ela é abrangência, ela é infinita também na sua abrangência. Ou seja, não somente as pessoas desse mundo ressuscitarão, mas todas as pessoas, né, que vivem também em outros mundos também terão um corpo perfeito e imortal. Então isso é uma coisa também, é um ensinamento muito importante. Ele também enfatiza nesse capítulo sobre as testemunhas de que viram o Salvador Jesus Cristo ressurreto, tal como Maria Madalena, as mulheres que eh, viram o Salvador Jesus Cristo no sepulcro, Tomé, os discípulos na estrada de Emaús e também outras pessoas. Mas eu gostaria de enfatizar o que ele menciona aqui sobre os nefitas, né? Quando Cristo, já como ser ressurreto, aparece ao povo, né, nas Américas, os nefitas aqui das Américas, aparece com um corpo perfeito e imortal. E as escrituras dizem que tinha aproximadamente 2.500 pessoas. E o Salvador, ele permitiu com que cada uma dessas pessoas tocassem em suas mãos, tocassem também nas marcas dos seus pés, identificassem com os próprios olhos, apalparem com as suas próprias mãos e souberem com toda certeza que aquele com que eles estavam ali frente a frente, que estavam tocando, era o Salvador, Jesus Cristo. Olha que interessante. O Elder Bellion ensinou que se cada pessoa dessas 2.500 demorasse 30 segundos para tocar no Salvador Jesus Cristo, eu acredito que algumas delas foi mais do que isso. Imagina, no Salvador Jesus Cristo está na sua frente. Ele pediu para você tocar nele. Será que você ficaria só 30 segundos? Eu acredito que no meu caso não. Então ele ensina que se cada pessoa ficou 30 segundos ali tocando o Salvador Jesus Cristo, ah, isso levaria ele mais ou menos de 8 a 12 horas em que o Salvador Jesus Cristo ficou ministrando aquelas pessoas, né? Imagina só, de 8 a 12 horas, né? O Salvador Jesus Cristo não estava preocupado com o tempo, mas sim ele estava preocupado com que cada uma daquelas pessoas tivessem um testemunho pessoal dele como Salvador e Redentor do mundo.
E o que eu gostaria de enfatizar nessa parte, principalmente, acho que a parte principal desse capítulo, irmãos e irmãs, é sobre a importância de nós também adquirirmos, a importância de nós adquirirmos um testemunho pessoal do Salvador Jesus Cristo. Adquirimos um testemunho pessoal sobre a doutrina da ressurreição, né, de que o Salvador de fato ressuscitou, né, de que por ele ter ressuscitado, todos nós iremos ressuscitar. Significa que cada pessoa, imagina principalmente querido, muito querido que você perdeu. Eu citei aqui minha mãe, mas cada um de nós tem algum ente querido que já foi pro outro lado do véu. É por Cristo ter expiado, né, por nossos pecados, por ele ter feito a expiação que é muito ampla, que inclui a ressurreição, todos nós iremos ressuscitar algum dia, incluindo as pessoas que amamos. E um dia nós estaremos também do outro lado do véu e certamente teremos o mesmo sentimento de um dia ver as pessoas que estarão aqui, né? E tê-las para toda a eternidade junto a nós. Então eu sei que a expiação é real, eu sei que a ressurreição do Salvador Jesus Cristo também é real. Tenho um testemunho muito forte sobre isso e isso me traz uma paz muito grande, né? De que todas as pessoas que eu amo um dia, as que foram, as que estão aqui, nós poderemos viver, né, com elas para toda a eternidade. Bom, aí para terminar o tópico da ressurreição, eu gostaria de só é, bem rapidamente resumir sobre um assunto que às vezes as pessoas elas têm bastante dúvidas, né, que é a respeito é, dos estágios, né, da ressurreição. Então, existe dois tipos, na verdade, de ressurreição. A ressurreição dos justos, que é chamado primeira ressurreição, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, a ressurreição dos iníquos, a ressurreição daquelas pessoas que não foram justas. E da primeira ressurreição, ela, ela já começou, na verdade, ela começou quando Cristo ressuscitou. Então, depois que Cristo ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram. Então essa primeira ressurreição parcial, de uma forma parcial, já começou. Agora, essa primeira ressurreição, que é chamada também manhã da primeira ressurreição, o seu ápice vai ocorrer durante a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo, especificamente no início do milênio. Então, no soar da primeira trombeta, todas as pessoas justas, elas ressuscitarão. Ou seja, as pessoas que viveram as leis celestiais, né? A lei celestial, elas ressuscitarão com um corpo perfeito e imortal, com a glória celestial, que é o que todos nós queremos obter algum dia, que é o que todos nós estamos aqui é, lutando, fazendo convênios, guardando esses convênios, perseverando até o fim, para que um dia possamos usufruir dessa grande glória. Depois, existe uma outra ressurreição que vai acontecer também no início do milênio, que é a tarde da primeira ressurreição. Tá ok? Essa também é uma ressurreição dos justos. Vai acontecer no soar da segunda trombeta e durante a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E nessa ressurreição, são aquelas pessoas que viveram a lei terrestre, aquela lei que o apóstolo Paulo comparou com a glória das estrelas. A primeira ressurreição, a manhã da primeira ressurreição, é a glória do, do sol. São os seres celestiais, corpos celestiais. O, a tarde da segunda, da primeira ressurreição, a tarde da primeira ressurreição, são os seres, as pessoas que ressuscitarão com um corpo terrestre.
ok? Muito bem. Agora, essa foi a ressurreição dos justos. A primeira ressurreição. A manhã da primeira ressurreição, os seres, as pessoas que vão ter um corpo celestial. A tarde da segunda, da primeira ressurreição, que são as pessoas que terão um corpo terrestre. Agora nós temos a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, a ressurreição dos iníquos. Ela vai ocorrer no final do milênio e no soar, né, ali da terceira trombeta, essas pessoas então ressuscitarão e essas são as pessoas que viveram a lei celestial. Tá? Então, as pessoas que amaram, né, essa lei são as pessoas que ressuscitarão na segunda, durante a segunda ressurreição, no finalzinho já do milênio. É, esse, na verdade, é um, um- como que eu posso falar, né? Não deve ser o desejo do nosso coração. Na verdade, nem o, a tarde da primeira ressurreição. O nosso objetivo deve ser a manhã da primeira ressurreição, que é procurar ter, né, um corpo celestial para habitar na presença de Deus, de Jesus Cristo. E existe algo ainda pior, que é o fim realmente da ressurreição. Isso vai acontecer no soar da quarta trombeta, que são a ressurreição dos filhos da perdição. Esses filhos da perdição se refere às pessoas que são más, que negaram a Cristo depois de receberem, né, um testemunho dele. Né? Aquele testemunho forte de Salvador Jesus Cristo, aquele que tiveram os céus abertos, aquele que as Escrituras ensinam que é negar o Espírito Santo. Né? Então, essas são as pessoas que não receberam nenhum grau de glória, mas terão sim um corpo ainda perfeito e imortal. São aquelas pessoas que negaram, né, o Espírito Santo. Tá bom? Isso tudo está lá no no estudo do Elder McConkie, em Mormon Doctrine, nas páginas 39 a 40. Muito bem, agora vamos então para o outro capítulo, para encerrar o nosso, o nosso debate de hoje, que são as bênçãos do arrependimento. Então vamos lá. É, o Elder Callister ensina que, diferente do, da ressurreição, que é gratuita a todos nós, vamos ressuscitar algum dia. Agora, nós recebemos o poder purificador da expiação para vencer a morte espiritual, principalmente aquela segunda morte espiritual que nós já falamos também nesse curso. Nós precisamos do arrependimento, ok? Então nós precisamos fazer algo. Na ressurreição, não precisamos mais fazer algo. É claro que precisamos fazer se queremos obter um corpo com grau de glória celeste, terrestre ou também teleste. Bom, mas para que de fato possamos receber esse poder purificador do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, precisamos nos arrepender. E o Elder Callister cita no seu livro o, o presidente David L. McKay, onde ele diz: todos os princípios e ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo são significativos e importantes, mas há nenhum que seja mais essencial à salvação da família humana do que o princípio divino e eternamente operante do arrependimento. Olha que interessante, ele diz que de todos os princípios e ordenanças do Evangelho, o que é mais essencial é o princípio do arrependimento. Aí ele fala por quê? E por que isso? E aí ele continua, porque é a chave que abre o poder purificador da expiação. É a chave que abre o poder purificador da expiação. Vamos continuar. E então ele começa a ensinar, nos ensinar o que é o verdadeiro arrependimento.
Ok? Eu acho que isso é muito importante. E ele ensina aqui nesse trecho desse capítulo que não é simplesmente seguir, né, os passos do arrependimento, né, os 5, 7 passos do arrependimento, mas é fazer com que uma grande mudança de coração ocorra em nós. E ele cita então a Alma, o filho, quando ensina o seu povo, o povo de Israel, contando-lhes a, a experiência de seu pai, né, Alma, o pai, quando ele, na época, era um dos servos iníquos, sacerdotes iníquos de Noé. A Abinadi, o profeta Abinadi, ensina então aqueles homens, aqueles sacerdotes, com grande persuasão, exorta aqueles sacerdotes. E uma das pessoas que foi extremamente tocada, pelo menos a única que a escritura cita, foi Alma, o pai. E aí ele ensina então ao povo como aquelas palavras, né, do profeta tocou o coração de Alma, o pai, e provocou nele uma grande mudança de coração. E, e aí ele então é, também fala para o povo. E agora, eis que vos pergunto, meus irmãos, haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Eu acho que essa é uma pergunta que cabe a cada um de nós também refletir. Mas será que nós temos também experimentado essa poderosa mudança de coração, que é o verdadeiro arrependimento? Bom, vamos continuar. E então Elder Carlos também, ele cita alguns pontos importantes. Ele diz: e quanto aos que não sentem essa mudança, mas omitem uma recomendação para o templo? E quanto aos que têm pecados graves, mas escapam da repreensão ou da ação disciplinar, enquanto outros na mesma situação carregam sua cruz? O presidente Harold B. Lee falou diretamente sobre o assunto. Não há pecadores bem-sucedidos. Alguns acham que podem viver a vida por algum tempo, experimentar de tudo e depois limpar seus atos e obter uma recomendação para o templo. Será que isso é um coração quebrantado e um espírito contrito? A determinação de reconciliar-se com Deus a todo custo? Essa atitude refletia a mentalidade dos fariseus e saduceus, que consideravam a lei judaica como uma longa lista de leis mecânicas, muitos passos a ser dados, muito tempo a passar. Tornou-se uma questão de forma em oposição à substância. Então, as pessoas que se encontram, né, nesse nível, podem até por um tempo pensar que está dando tudo certo. Mas, como o presidente Harold Bill ensinou, não há pecadores bem-sucedidos, né? Uma hora essas pessoas elas pagarão a conta. Ele continua: a racionalização é a droga intelectual que anestesia a dor na consciência. Olha, essa frase aqui é muito, muito profunda. A racionalização é a droga intelectual que anestesia a dor na consciência. E ele continua: Mormon testemunhou essa overdose letal numa época em que seu povo estava sem princípios, nem sentimentos. Nefe viu sinais de perigo na vida de Lamã e Lemuel quando comentou: Deus vos falou numa voz mansa e delicada, mas haveis perdido a sensibilidade. Lá em Alma 18 também nós aprendemos: se persistirdes em vossas iniquidades e não vos arrependerdes, vossos dias não serão prolongados na terra. Olha que interessante. E isso também foi ensinado em outra escritura, né? Lá em Elamã, quando Elamã ensina que as pessoas, né, que chegam a esse ponto estão amadurecidos para a destruição, né? Isso quer dizer que se as pessoas continuarem, né, com seus pecados, não se arrependendo, elas vão se tornar insensíveis e, e nada é estático. Então, tudo que tá ruim pode piorar ainda mais e vão cada vez mais cometendo outros pecados, até que pode chegar um ponto, né, que elas estão já num período em que estão amadurecidas para a destruição, ou seja, estão prontas, né, para
serem destruídas fisicamente, espiritualmente também, mas aqui nós estamos falando sobre a morte física também. Olha, né, que estágio que pode chegar de fato o ser humano, né? Por isso que é tão importante colocarmos esse princípio na nossa vida. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, terminar com uma citação do presidente Nelson, onde ele fala sobre o princípio do arrependimento diário. O profeta Mormon, agora ele fala sobre, no livro ele vai falar sobre os passos no arrependimento, vários passos, mas eu gostaria de citar somente alguns deles. Esse que é a tristeza segundo Deus. E ele comenta, né? O profeta Mormon foi testemunha dessa tristeza. Ele foi líder dos exércitos nefitas. Devido à iniquidade deles, muitos foram mortos em batalha. O coração dele se regozijou momentaneamente quando viu o lamento e o pranto deles perante o Senhor. Mas as escrituras então acrescentam: Mas eis que esta minha alegria foi vã, porque seu pesar não era para o arrependimento. Ao contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado. Pelo contrário, a alma suplicou a seu filho: Deixes apenas teus pecados te preocuparem, com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Olha que interessante. Então, aqui Mormon falou que o povo estava triste, mas não a tristeza que leva ao arrependimento, mas era um pesar dos condenados, ou seja, era uma tristeza por uma consequência negativa que a pessoa fez, né? Como um criminoso, por exemplo, que comete um crime. Às vezes ele vai ficar triste por ser pego no ato, ok? Agora ele ensina que o verdadeiro arrependimento, alma, né? Quando ensinou seu filho é fazer com que os pecados de fato preocupem a ponto de preocupá-lo com uma preocupação que vai levá-lo ao arrependimento, e assim nos serve para cada um de nós. E aqui a citação, né, ele mais uma vez cita o presidente Kimball, onde o presidente Kimball ensina que não há, né, não há um arrependimento se não houver sofrimento. O presidente Kimball fala: se a pessoa não sofreu, ela não se arrependeu. Ele tem que passar por uma mudança de seu sistema que o fará sofrer, então o perdão é uma possibilidade. Esse sofrimento, por mais intenso que seja, não obstante, é substancialmente menor para a alma arrependida do que para o penitente. O Salvador toma para si parte do fardo em favor daqueles que se arrependem. Uma tristeza segundo Deus envolve partilhar com o Salvador do sofrimento do Getsemane. É uma tristeza que promove um novo coração e um novo espírito. E o outro que eu queria abordar, o outro passo, é também sobre a confissão. E aqui também nós aprendemos. O Senhor deixou absolutamente claro que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando a alma, quando a alma perguntou ao Senhor como ele deveria tratar certos transgressores na igreja, o Senhor respondeu: Se confessar seus pecados diante de ti e de mim, e arrepender-se com sinceridade de coração, tu o perdoarás e eu também o perdoarei. Mas se não confessares, seus nomes seriam riscados, querendo dizer que seriam excomungados da igreja. Agora, quando nós devemos confessar? Quando que é que eu devo confessar os meus pecados? E aqui tem a resposta: quando os pecados são de magnitude tão séria que possam resultar numa ação disciplinar ou continuar a assombrar-nos a mente, de modo a não termos paz. Então, essa é a resposta para essa pergunta, né? Como devemos confessar? Quando ocorre um pecado
de fato muito sério, né? Como, por exemplo, a quebra da lei da castidade ou aquele pecado que não, de jeito nenhum, tem trazido paz para nossa mente, para o nosso coração, deve ser confessado, né? Geralmente todo que também pecado que envolve uma outra pessoa, ele precisa ser confessado, que é o que eu falei, né? A quebra da lei da castidade, por exemplo. Em que espírito faremos essa confissão? O Senhor mostrou-nos o ponto-chave. Eu, Senhor, perdoo pecados e sou misericordioso para com aqueles que confessam os pecados com o coração humilde. Esse é o espírito. O pai de Lamone tinha o espírito certo. Abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. O Eldemério de Romney comentou: Meus irmãos e irmãs, há muitos entre nós cuja aflição e o sofrimento são desnecessariamente prolongados porque não completaram seu arrependimento, confessando seus pecados. Olha que importante é esse passo aqui da confissão dos pecados, porque muitas das vezes as pessoas elas ainda carregam, né, a- o sentimento de culpa por não terem seguido esse passo tão importante, que é o de confessar. E quando elas fazem isso, elas se libertam aí de um peso enorme. E isso traz uma felicidade e paz muito grande para a vida dessas pessoas. Por que o Senhor exige uma confissão? É tão difícil? Talvez porque esse ato, mais do que todos os outros, nos faz ajoelhar-nos na mais profunda humildade. E aí, temos então a presidente Nelson falando sobre o arrependimento, né? Esse discurso foi fantástico, um grande clássico, né, da igreja e gostaria de encerrar o nosso podcast, nosso debate com duas citações do presidente Nelson. Na verdade, três, onde ele ensina: muitas pessoas consideram o arrependimento uma punição, algo que deve ser evitado, exceto em circunstâncias muito sérias. Entretanto, esse sentimento de punição é engendrado por Satanás. Ele tenta impedir que confiemos em Jesus Cristo, que está de braços abertos, esperando e desejando nos curar, perdoar, limpar, fortalecer, purificar e santificar. A palavra arrependimento no Novo Testamento grego é metanoeo. O prefixo meta significa mudar, o sufixo neo está relacionado às palavras gregas que significam mente, conhecimento, espírito e respiração. Assim, quando Jesus pede que você e eu nos arrependamos, Ele está nos convidando a mudar nossa mente, nosso conhecimento, nosso espírito e até mesmo o modo como respiramos. Ele nos pede que mudemos a maneira como amamos, pensamos, servimos, gastamos nosso tempo, tratamos nossa esposa, ensinamos nossos filhos e até mesmo como cuidamos de nosso corpo. Nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que o enfoque constante diário no arrependimento. O arrependimento não é evento, mas um processo. Ele é a chave para a felicidade e a paz de consciência. Quando acompanhado da fé, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitamos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber a alegria da redenção advinda dele. Então eu gosto muito da forma como o presidente Nelson aborda a questão do arrependimento. Ele é, aqui cita várias coisas que nós podemos nos arrepender, mas a frase que ele diz, né, é que tudo isso, né, o arrependimento diário, ele serve para nós nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Olha que fantástico. Então esse ensinamento está lá no discurso do presidente Nelson na Conferência Geral de abril de 2019. Podemos agir melhor e ser melhores. E aqui nós temos então os passos do arrependimento. Devemos reconhecer primeiro que erramos, né? Quem não reconhece nunca vai se arrepender, porque ela já não consegue
colocar em prática o primeiro princípio, que é o reconhecer, o passo. Depois um pesar, a tristeza, como nós falamos, uma tristeza segundo Deus, que vai nos conceder a, a mudança. Abandonar também o pecado é muito importante, né? O presidente não, o elder Jeffrey Holland ensinou que nós devemos nos arrepender e quando nos arrependemos, não deixar um endereço para o pecado, né? Ou seja, a gente deve, de fato, abandonar. Confessar, né, o que nós já acabamos de falar, Senhor ensinou isso em Doutrina e Convênios. Eu esqueci, né, quando um homem, quando as pessoas se arrependem de fato, é quando elas confessam e abandonam. Depois precisamos corrigir os nossos, eh, o que nós fizermos, perdoar, faz parte também dessa correção, e não ficar só nisso, né? Precisamos também guardar os mandamentos, perseverando até o fim. E se seguirmos de fato esses passos, ah, principalmente com a ajuda de Jesus Cristo, não tem como passar por isso sem ter a ajuda do Salvador Jesus Cristo, nós então experimentaremos a paz. A paz não como o mundo oferece, mas a paz que somente o Salvador Jesus Cristo pode oferecer. Eu, a paz que o presidente Kimball chamou como o milagre do perdão, intitulou até esse livro com o milagre, né, do perdão, porque é um milagre, né? Quando realmente nos arrependemos dos nossos pecados, ah, é um sentimento tão bom, é uma experiência tão significativa que de fato podemos considerar como um milagre. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Foram os capítulos 16 e 17 do livro, Expiação Infinita. Compartilhe esse link do nosso podcast com outras pessoas, seja um membro da igreja, alguém que de alguma forma vai ser tocado. É um curso assíncrono, ou seja, eles podem assistir a qualquer horário, a qualquer dia, qualquer momento também. E é um curso válido do Instituto. Não esqueçam de preencher também a lista de frequência e presto meu testemunho, né, das verdades que compartilhamos hoje. A ressurreição é uma bênção, é uma das grandes dádivas que poderemos receber algum dia. E o arrependimento é um privilégio também. É uma maneira como o presidente Nelson ensinou de nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio.